Boa noite, tudo jóia? Tá me ouvindo? Tô sim. Boa noite, professor. Beleza, vamos começar. Hoje é 23 de novembro, nossa última aula, né? Antes da N3. Então, essa aula será dividida em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos finalizar o nosso conteúdo de folha de pagamento. Começamos na aula passada. Lembrando que na aula passada nós abordamos a provisão da folha de pagamento e encargos sociais. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro, falando sobre 13º salário, com férias, mais um terço constitucional e encargos sociais. Beleza? Na aula passada você estava presente, Amanda? Sim? Nós falamos sobre férias? Eu acho que não, né? Não. Não Beleza, chegamos a falar. então tá bom. E no segundo momento, nós vamos abrir aqui um espaço para tirar dúvidas referente a conteúdos para N3, ok? Lembrando que os conteúdos novos para N3 é a partir da aula 11, né? Onde nós abordamos depreciação do ativo imobilizado e aula 12, provisão de folha de pagamento, ok? Vou partilhar na tela para que possamos iniciar a nossa abordagem. Então vamos lá. Bom, lembrando que na aula passada nós abordamos a contabilização de folha de pagamento, né, no livro diário. E hoje nós vamos continuar a nossa abordagem falando sobre o cálculo de férias e também 13º salário. Então vamos lá, vamos começar pelas férias. Contabilização e provisão de férias. Lembrando que é continuação. É as férias desse funcionário aqui, ó. Foi contratado no dia 1º de janeiro de 2020. Esse funcionário tem um mês de trabalho, ok? 30 dias. E a folha está sendo fechada em janeiro de 2020, ou seja, um mês de trabalho. Então, vamos provisionar a folha de pagamento, né? E posteriormente, férias, 13º salário. Pessoal, por que precisa provisionar na contabilidade férias e 13º salário, sendo que as férias só vai ser paga uma vez por ano, né? Quando o funcionário de fato usufrui daquelas férias, e o 13º vai ser pago só no final do ano. E aí, por que precisa? A gente vem aqui nessa parte do slide, que fala o seguinte: atenção, apesar de as férias serem pagas somente quando o funcionário usufrui, e o 13º salário, geralmente, a primeira parcela em 30 de novembro e a última em 20 de dezembro, contabilmente, essas obrigações trabalhistas, quais obrigações? 13º salário e férias, né? Essas obrigações deverão ser provisionadas mensalmente, ou seja, em conformidade com o regime de competência. Então, cada mês trabalhado, o funcionário vai ter direito a 1/12 de férias, mais um terço constitucional de férias e mais 1/12 de 13º salário. Por que 1/12, professor? Porque o período aquisitivo de um funcionário é o ano, é equivalente a 12 meses, a um ano. Então, cada mês trabalhado, o funcionário tem direito a 1/12. Então, significa que no primeiro mês que o funcionário trabalhou, ele vai ter direito a 1/12 de férias
mais um terço constitucional sobre esses 1/12, e mais 1/12 de 13º salário. A partir do segundo mês que o funcionário está trabalhando, ele vai ter mais 1/12 e assim sucessivamente, até completar 12 meses, ok? Então vamos entender agora na prática como que funciona a contabilização das férias do 13º salário e encargos sociais sobre férias e 13º salário, tá bom? Então vamos lá. Cálculo de férias mais 1/3 de férias, que a gente chama de 1/3 constitucional. A CLT assegura ao funcionário o direito de férias, que refere-se a um mês de remuneração, né, da remuneração do funcionário, mais 1/3 sobre essa remuneração. As férias, nós temos que ter como base a remuneração do funcionário. Aí tem uma diferença entre remuneração e salário base, que nós já abordamos em um slide específico na aula anterior, tá bom? Mas a remuneração base do funcionário é R$ 1.150, ok? E a fórmula para calcular as férias vai ser a seguinte. Lembrando que na nossa N3 eu não vou pedir nenhuma questão pedindo para calcular, tá? Eu vou cobrar só contabilização. Mas aqui eu trago para vocês como que funciona a memória de cálculo de férias. Então, inicialmente, como que eu vou calcular essas férias do funcionário? Férias igual remuneração base dividido por 12, né, meses. Logo, substituindo, férias igual 1.150, que é a remuneração base, dividido por 12. 1/12 de férias foi R$ 95,83, tá bom? Só que a CLT assegura 1/3 de férias constitucional. Como que nós vamos calcular 1/3 de férias constitucional? A fórmula é a seguinte: 1/3 de férias constitucional igual férias dividido por 3. Logo, substituindo, 1/3 de férias constitucional igual 95,83, que é as férias, né, que nós calculamos, 1/12 de férias, dividido por 3, igual a R$ 31,94, tá bom? Então, significa, consequentemente, que a despesa com férias desse primeiro mês vai ser o quê? Aí nós vamos somar férias mais 1/3. Então, despesa com férias igual férias mais 1/3 constitucional, logo nós teremos despesas com férias igual 95,83 mais 31,94, despesa com férias total R$ 127,77, ok? Então vamos lá. E aí, professor, acabou? Não acabou, por quê? Porque sobre férias e 13º salário, nós temos a incidência de encargos sociais, encargos previdenciários e FGTS, tá bom? Então, como que nós vamos calcular esses encargos sociais? Nós já vimos lá quando nós calculamos o encargo previdenciário sobre o salário base, sobre o pagamento, que a alíquota geral de encargos sociais, que representa a previdência da empresa, a despesa da empresa, é 27,8%. Então, nós já temos essa alíquota geral. Como que nós compomos essa alíquota? 20% de INSS patronal, 5,8% de contribuição para terceiros e 2% de acidente do trabalho. Consequentemente, aplicando, né, os 27,8%, que nós já temos esse percentual total de encargos, qual que vai ser a forma? Encargos sociais igual a férias vezes 27,8%, que é o total das alíquotas dos encargos previdenciários, logo substituindo encargos sociais igual 95,83, que é as férias, vezes 27,8, nós temos 26,64 de encargos sociais. Beleza. E o FGTS, como que nós vamos calcular? É 8%, né? Então, FGTS igual férias mais 1/3 de férias vezes 8%. Logo, FGTS igual
95,83 que é a férias, mais 31,94 de 1/3 de férias vezes 8%, nós teremos o FGTS de 10,22. Atenção, uma coisinha aqui, ó, um detalhe muito importante, ok? Para entendermos. Vamos lá. Percebam que quando calculamos os encargos sociais, que são os encargos previdenciários, INSS, né? Os encargos previdenciários, nós consideramos somente a base de cálculo de férias. Ó, somente. E quando nós calculamos o FGTS, nós consideramos as férias mais 1/3 de férias. Mas por que, professor? Para os encargos previdenciários, nós não consideramos 1/3 de férias, e para o FGTS, nós consideramos 1/3 de férias. Porque a CLT, a lei trabalhista, diz o seguinte: sobre 1/3 de férias, não há incidência de encargos previdenciários. Ok? Então, a lei trabalhista, CLT, diz que sobre 1/3 de férias não há incidência de encargos previdenciários. Por isso que nós consideramos 1/3 de férias somente para o cálculo do FGTS. Resumindo, então nós vamos ter aqui 26,64 de INSS sobre férias e 10,22 de FGTS sobre férias. Como vamos contabilizar todas essas informações? Bom, no livro diário, lá no último dia do mês, 31 de janeiro de 2020, nós vamos debitar todas as despesas. Quais são as despesas? Despesas com férias. Qual que vai ser o valor de férias? Férias mais 1/3, que é 95,83 mais 31,94, 127,77. Logo, despesa com férias, 127,77. Despesa com encargo social, que é o INSS, 26,64. Despesa com INSS, 26,64. Despesa com FGTS, R$10,22. Despesa com FGTS, R$10,22. Professor, beleza, reconhecemos todas as contas de resultado. E agora? Vamos provisionar as obrigações. Passivo, credita. Contas do passivo têm natureza credora. Então, nós vamos creditar férias a pagar, ó, que vai casar com despesa com férias, 127,77. Vamos creditar INSS a recolher sobre férias, que vai casar com despesa com INSS, 26,64. E vamos provisionar FGTS a recolher, que é despesa com FGTS, que vai ser R$10,22. Histórico, provisão de férias e encargos sociais em 31 de janeiro de 2020. Alguma dúvida? Não, senhor. Beleza. Prosseguindo, vamos lá. Agora nós vamos para o cálculo do 13º salário, que é um outro direito assegurado pela lei, né? Pela legislação trabalhista. Então, como que vamos considerar? Lembrando que o funcionário tem um mês de trabalho, porque ele foi admitido no dia 1º de janeiro de 2020. E nós estamos provisionando as informações da folha de pagamento em 31 de janeiro de 2020. Para calcular o 13º, eu também tenho que ter informações, que neste caso é R$1.150. O 13º ele é mais simples, porque ele não tem negócio de 1/3. É só 1/12 e ponto. Então, como que vai ser a fórmula? 13º salário igual a remuneração base dividido por 12. Logo, nós teremos, substituindo, 13º salário igual a 1.150 dividido por 12 igual a R$95,83. Beleza, então a despesa com 13º vai ser R$95,83. Como que nós vamos contabilizar isso lá no livro diário? Despesa com 13º salário e vou creditar 13º salário a pagar. 95,83. Tá casando as informações aqui. Beleza. Porém, sobre 13º salário, também há incidência de encargos sociais. Tá bom? Como que vamos calcular o encargo previdenciário? Nós já sabemos que a alíquota total dos encargos sociais é 27,8%.
Logo, teremos a fórmula: encargos sociais igual a 13º salário vezes 27,8%. Logo, substituindo, encargos sociais igual ao 13º salário que calculamos, que foi 95,83, vezes 27,8, nós teremos um encargo previdenciário de R$ 26,64, tá bom? E o FGTS sobre o 13º salário é FGTS igual ao 13º salário vezes 8%. Logo, o FGTS igual a 13º salário vezes 8%, nós chegamos ao FGTS de 7,66. Então, vamos reconhecer a despesa com o INSS e despesa com FGTS. INSS 26,64, FGTS 7,66. Logo, nós vamos debitar despesa com INSS 26,64, vamos reconhecer FGTS a recolher, despesa com INSS 26,64, vamos provisionar no passivo INSS a recolher sobre 13º salário, R$ 26,64. Vamos debitar a despesa com FGTS R$ 7,66. Vamos provisionar no passivo FGTS a recolher sobre 13º salário, R$ 7,66. Histórico, provisão de 13º salário em encargos sociais em 31 de janeiro de 2020. Tudo certo? Conseguiu compreender? Sim, tudo tranquilo. A essência? Beleza. Lembrando que na nossa avaliação oficial N3, eu não vou cobrar cálculo, tá? Como calcular a folha de pagamento. Até porque vocês verão com mais detalhamento lá em contabilidade tributária. Beleza? O objetivo é que vocês entendam como contabilizar essas operações. Agora vamos transportar essas informações para o livro Razão, para o Razonete. Então vamos voltar lá na primeira contabilização da aula passada, onde nós contabilizamos as despesas com salário. Então vamos contabilizar a provisão da folha de pagamento. O que vamos fazer? Eu tenho despesa com salário, despesa com INSS, despesa com FGTS. Vamos separar conta patrimonial de conta de resultado, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um livro para conta de resultado. Resultado patrimonial. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar primeiro. Só um momentinho. Vou colocar conta patrimonial em cima. E depois eu vou colocar. Tá, resultado e conta patrimonial. Então vamos criar aqui várias razonetes. Então vamos lá. Primeiro lançamento, vamos debitar a despesa com salário. E aí, Amanda, como que eu vou debitar? Eu vou criar uma razonete de despesa com salários. O valor aqui foi R$ 1.150. Como que eu vou contabilizar essa operação? Do lado direito ou do lado esquerdo? O lado esquerdo da razonete. Por que esquerdo, Amanda? Eu vou debitar despesa com salário. Por que o lado esquerdo? Vamos ver se você está afiado. Por que o lado esquerdo? O nosso lado esquerdo, você quer dizer, né? É porque pra mim no computador tá do lado esquerdo. Isso, tá bom, tá certo. Então, 1.150, nós vamos debitar do lado esquerdo. 1.150. Isso aí, débito ao lado esquerdo. Beleza. 1.150, despesa com salário. Vamos debitar aqui a próxima conta
Ah, tá. A contrapartida vai ser salários a pagar. Vamos por item, item a item. Tá, despesa com INSS 319,70, também lado esquerdo. Então, 319,70 com INSS. Aí nós temos lá despesa com FGTS, R$ 92. R$ 92. Aí nós vamos agora para as contas patrimoniais, que são as obrigações do passivo, né? Então nós temos lá salários a pagar, 1.058, que é o valor líquido que vai pagar para o funcionário. Então, salários a pagar. Agora é qual lado, Amanda? Salário do Nosso crédito. direito ou nosso esquerdo? Nosso direito. Isso. 1.058. Beleza. Foi isso aqui. Agora, INSS a recolher, 411,70. É uma obrigação também lá do nosso lado direito. INSS a recolher. É uma FGTS a recolher. Deixa eu ver quantos que foi aqui. 411,70 e R$ 92. Então, aqui vai ser 411,70. R$ 92. 1.058. Beleza, finalizamos a contabilização da folha de pagamento. E agora? Agora nós vamos continuar, mas contabilizando o quê? Primeiro, a provisão de férias. Então, despesa com férias, 127,77. Despesa com férias. 127,77. Despesa com a INSS, 26,64. 26,64. Eu já tenho a razonete aberta, tá bom? Com a FGTS 7,66, eu também já tenho a razonete aberta. Eu vou aproveitar a razonete, tá bom? Se já tem a conta aberta, não precisa abrir outra. Aí, vamos provisionar no passivo. Aí, eu acho que eu copiei errado aqui. Eu peguei do 13º. Deixa eu apagar aqui. Tem que apagar. Peguei do 13º, tá? Então, vamos lá. Vamos provisionar de novo aqui. Férias, despesa com férias, 127,37. Despesa com INSS, 26,64. Então, vou colocar aqui 26,64. INSS vai ser, com FGTS sobre férias, vai ser 10,22. Então, aqui vai ser 10,22. Aí, férias a pagar, 127,77. Vamos criar aqui. E atenção, aqui é uma nova razonete, porque aí a gente separa, que é uma provisão de INSS a recolher sobre 13º salário. Então a gente vai criar aqui INSS, porque esse INSS a recolher é a provisão do salário, e esse é a provisão do das férias. Então vai ser INSS a recolher, e colocar lá férias, que é sobre férias. E aqui vai ser FGTS a recolher férias. Então vamos lá. O INSS a recolher sobre férias, 26,64. E o FGTS sobre férias,
26,64. Perdão. 10,22 o FGTS sobre férias, tá bom? 26,64 é o INSS sobre férias. Então, vamos aqui, 10,22. Então, percebam, meus queridos, que nós já terminamos de contabilizar a provisão sobre férias. Beleza, o que está faltando, professor? Está faltando a gente continuar a provisão sobre o 13º salário. Vamos separar aqui também, porque já não tem mais espaço aqui, tá? Vou precisar de mais razonetes aqui. Então, vamos lá. Como que vamos provisionar o 13º salário? É essa contabilização aqui. Então, vai ter despesa com 13º salário, né? Despesa com 13º salário. Qual que é o valor? 95,83, nosso lado esquerdo. Despesa com INSS, já temos conta 26,64. Despesa com FGTS 7,66. 13º salário a pagar lá na conta patrimonial vai ser exatamente 95,83. Vocês vão transportar para o Razoned. INSS a recolher sobre 13º salário. Sobre 13º salário, quanto que é? Aqui vai ter também FGTS a recolher sobre 13º salário. Tem que separar as provisões, tá? 26,64 de INSS a recolher. E 7,66 de FGTS. E nós fechamos as contabilizações. Então, nós tivemos aqui 1.150 de despesa com salário. Nós vamos ter aqui de despesa com INSS, com base nessas contabilizações. 19,70 mais 26,64 mais 26,64. Nós teremos 372,98 e com FGTS nós teremos 92 mais 10,22 mais 7, quanto que vai dar aqui? 7,66, se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Mais 7,66. Logo, 109,88. 109,88. Fechamos a contabilização de despesa com INSS, despesa com INSS, despesa com férias, despesa com 13º salário, salários a pagar 1.058, INSS a recolher 411,70, FGTS a recolher 92, férias a pagar 127,77, INSS a recolher sobre férias 26,64, FGTS a recolher sobre férias 10,22, e 13º salário a pagar 95,83, INSS a recolher sobre 13º salário 26,64, FGTS a recolher sobre 13º salário 7,66. Nós finalizamos a nossa contabilização. Beleza? Tudo certo? Alguma dúvida? Não, tá tudo tranquilo. Só bagunçou um pouquinho com essas anetes, mas depois eu jogo nelas pra ficar mais fácil. Tá bom, aí depois você tenta fazer, transportar, e se tiver alguma dúvida, você assiste o vídeo novamente, tá bom? Então vamos lá, finalizamos esse primeiro momento da nossa aula. E o segundo momento da nossa aula, eu deixo em aberto para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? Se você tem alguma dúvida sobre algum conteúdo que nós abordamos para a N3,
Depreciação tá tudo certo? Quer que eu explique alguma coisa? Não, professor, a única coisa que ficou, que eu tive um pouquinho de dificuldade até para fazer a atividade N3 foi referente ao lançamento do DRE, as classificações. Do Porque ar. também eu não tinha, exatamente, de transportar o ar a DRE. Entendi. Por exemplo, vamos lá. Vou colocar aqui uma situação hipotética, tá? Para a gente entender. Vamos supor que eu tenho lá no meu resultado, na Razonete de vendas de mercadoria e receita, eu tenho lá 100 mil de receita. Aí eu tenho um custo da mercadoria vendida de, vamos pôr aqui, 40 mil reais. Aí eu tenho lá despesa com depreciação e despesa com salários. Despesa com depreciação do mês deu R$ 1.000. E a despesa com salário deu R$ 9.000. Vamos supor que só tem um exemplo hipotético. Como que nós vamos transportar para o ARI? Bom, como que funciona? Lá, quando nós temos as contas patrimoniais e contas de resultados, o primeiro passo é totalizar as contas patrimoniais. Depois que nós totalizamos as contas patrimoniais, nós vamos transportar os saldos das contas de resultado para a apuração do resultado do exercício. O ARI, que é a Razonete, a apuração do resultado do exercício, ele tem uma finalidade transitória, né? Qual que é a finalidade transitória? Simplesmente apurar o resultado do exercício. Então, vamos começar pela venda de mercadoria. A venda de mercadoria é uma receita. Receita que tem natureza credora, fica do nosso lado direito. Logo, para eu transportar essa informação para o ARI, o que precisa fazer? Eu vou debitar venda de mercadoria 100 mil, fazer A, e vou creditar. Veja que não mudou de sinal. Vai ser o mesmo sinal. Eu só estou tirando de uma razonete e levando para outra. Eu debito a venda de mercadorias para zerar e credito lá no ARI. O custo é um gasto, tem natureza devedora. Fica do nosso lado esquerdo. Então, para eu zerar, eu vou ter que creditar. Então, eu vou lá, credito 40 mil e lanço no ARI. A débito. Veja que não mudou de sinal. Só transferir para o ARI. Despesa com salário, mesma coisa. Perdão, despesa com depreciação, a mesma coisa. Então, eu venho aqui, tá? E debito. Aí, o que não pode confundir é a conta despesa com depreciação acumulada. Então, tem que dar uma olhadinha lá na nossa aula de depreciação acumulada. A depreciação acumulada, ela não é uma conta de resultado, é uma conta patrimonial, fica redutora do ativo imobilizado, lá no ativo. E a contrapartida é despesa com depreciação, que vai ficar no grupo de resultado. É uma despesa, o próprio nome já diz. E ela vai para o ARI, tá bom? E despesa com salário é a mesma coisa. Aqui, para o ARI. Nesse exemplo hipotético, nós temos 100 mil de receita, natureza credora, e tivemos 40 mil mais 41 mil, mais 9, 50 mil reais de contas devedoras. Logo, nós tivemos lucro, né? Resultado credor de 50 mil reais. Como nós sabemos que o ARI tem natureza transitória, ele não vai ficar aqui. Então, eu zero o ARI, débito, e vou transportar esse valor, crédito, lá para a conta do PL chamada reserva de lucros. Consegui te ajudar? Sim, sim. Uma das coisas que eu também tive a dificuldade é justamente transportar o ARI, né? O DRE, ele é só a escrituração, a escritura do ARI, né? E foi, tipo, colocar, ver se eu estou dividindo da maneira certa, classificando ele da maneira correta. Entendi, boa.
Então, você está falando da estrutura da DRE. Então, o ARE é uma razonete. A gente precisa transformar um ARE em relatório. Qual é o relatório? Demonstração do resultado do exercício. DR. Aí a DRE ela tem uma estrutura. Qual é a estrutura? Começa com a receita operacional. É mais detalhada, que eu vou fazer mais sintetizada. E vocês têm que ver lá na aula específica de... Nós temos uma aula que fala sobre a estrutura da DRE. Qual que é a receita? 100 mil reais. Você vai riscando o que você já usou. Menos o quê? Deduções e abatimentos. Não teve. Então é zero. Igual o quê? Receita operacional líquida. Aqui vai ser 100 mil porque não tem deduções e abatimentos. Descontos, concedidos, impostos sobre vendas, devoluções de venda. Aí nós temos a receita operacional líquida. Aí menos o custo, né? Que é o CMV. Qual que é o CMV? Aqui foi 40 mil reais. Então menos 40 mil entre parênteses negativo. Aí nós chegamos igual ao lucro bruto. 100 menos 40 igual a 60 mil. Aí menos o grupo de despesas operacionais, que é um grupo sintético. O que são despesas operacionais? Vai ser a despesa com salário e a depreciação, menos 10 mil reais. Logo, o lucro líquido vai ser exatamente igual a 50 mil reais. Então, toda vez que tiver dúvida quanto à elaboração da DRE, dá uma olhadinha lá na aula, que a gente tem bem detalhado lá, tá bom? Então é isso. Nos vemos na próxima, na vista prova, né? Porque semana que vem já vai ser a nossa avaliação. Eu desejo a todos uma excelente prova, boa sorte, tá bom? Agradeço a participação, leiam, estudem, dá uma olhadinha nos materiais de apoio, nos videoaulas, assistam, é muito importante. Só ler o material de apoio, às vezes, você não vai conseguir entender o conteúdo. E boa sorte a todos. Tranquilo? Muito obrigado, boa noite. Boa noite, professor.